sou Márcio Lazarotto, eu sou professor e doutor em Química Orgânica. Estamos no nosso curso de Fundamentos de Química Orgânica. Na primeira aula apresentamos os objetivos, as limitações e um pouco da história da química orgânica. E agora vamos passar para um conceito fundamental dentro de toda a química, que é a ligação química e também a parte de energia de ligação. A ligação química é o que mantém os átomos unidos, formando espécies químicas diferentes daqueles átomos que deram origem. Essas espécies químicas, elas existem porque são mais estáveis do que os átomos que deram origem e apresentam características que podem ser determinadas, são propriedades específicas dessas espécies. E aí nós vamos determinar ponto de fusão, ponto de ebulição, condução de energia elétrica, dureza, densidade e assim por diante. Então é possível caracterizar essas espécies químicas, que podem ser os sólidos iônicos, que podem ser moléculas ou podem ser metais. Dentro da química orgânica, o ponto fundamental são as moléculas, que são formadas a partir das ligações covalentes. Também ocorre a formação de sólidos iônicos, onde que são geradas cargas positivas e negativas, e estas se atraem, formando arranjos espaciais em que os átomos ocupam posições específicas. A parte da ligação metálica não será trabalhada dentro deste curso porque não é importante na química orgânica. Vamos iniciar pelo modelo iônico da ligação química, que serve para explicar determinados sólidos com características específicas. Vamos considerar que estes sólidos são formados por espécies com cargas, os íons. As espécies com carga positiva são chamadas de cátions e as espécies com cargas negativas são chamadas de ânions. E a força que regula a atração entre essas cargas é dada pela lei de Coulomb, onde que vamos ter uma atração entre espécies de carga oposta e uma repulsão entre espécies de mesma carga. No caso do cloreto de sódio, temos aqui um modelo, uma representação do que ocorreria a nível atômico. As esferas cinza são os íons sódio positivo e as esferas verdes são os íons cloreto. Ele se dispõe de forma a maximizar a atração entre espécies de cargas opostas e minimizar a repulsão entre espécies de cargas diferentes. A ligação química no modelo iônico, ela ocorre entre íons de carga oposta, ela não é direcional, ou seja, cada íon atrai os cátions da mesma forma em todas as direções, digamos aqui estabelecer um eixo X, um eixo Y e um eixo Z, ela ocorre da mesma forma, e o que determina quantos cátions positivos existem à volta de um cátion negativo é o tamanho, é o quanto ele consegue acomodar. E o mesmo vale para os cátions positivos. Na verdade, são os cátions positivos, é o tamanho dos cátions positivos que dá esse efeito limitante da acomodação de íons à volta dele. Porque os cátions positivos são menores. No caso do sódio e do cloreto, esse número é 6. Então, o sódio vai ter um número de coordenação 6. E os cloretos vão se dispor como um octaedro à volta do íon sódio positivo. Então, a ligação não é direcional. Os sólidos formados são duros. Eles
oferecem resistência a qualquer coisa que tente penetrar essa rede cristalina, porque levaria a um afastamento das cargas. E essas cargas, elas tendem a se manter juntas por essa força de atração. Eles são quebradiços quando ocorre uma torção e os íons se deslocam e as forças de atração passam a se tornar forças de repulsão e a estrutura se desmantela. E também se dissociam em água. Não todos, mas a maior parte dos sólidos iônicos são solúveis em água, porque os íons positivos e negativos, eles interagem com os dipolos elétricos da água. Isso nós vamos ver mais para frente. E não conduzem corrente elétrica na fase sólida, porque não há mobilidade iônica dentro do sólido, mas quando esses íons se dissociam em água, eles passam a se deslocar sob o efeito de um campo elétrico e ocorre a condução elétrica. Então, essas características estão adequadas com a existência de íons compondo esses sólidos iônicos. Existem compostos orgânicos que são iônicos, embora a formação de cargas sobre o átomo de carbono seja desfavorecida. E esses compostos com carbono com carga positiva ou negativa, eles são estáveis e ocorrem como intermediários em reações químicas. Porém, quando a carga positiva ou negativa se situa sobre um outro átomo, eventualmente nós temos a cadeia orgânica ligada a este átomo com carga positiva ou negativa, e aí temos a geração, a formação de um sólido iônico. Por exemplo, o grupo COO-, carboxilato, apresenta a carga negativa distribuída sobre os átomos de oxigênio. Isso ocorre, por exemplo, nos sabões, em que nós temos uma cadeia orgânica lá com seus 15, 17 átomos de carbono, e na ponta tem o grupo COO-, que interage com um íon sódio. Então, em si, o composto ele apresenta essa característica dupla, em que nós temos ligações covalentes na cadeia orgânica e temos uma interação eletrostática entre o íon carboxilato e o íon sódio. Também existem compostos orgânicos com carga positiva. Por exemplo, quando existe o grupo NH3+, ligado a uma cadeia orgânica. E aí nós temos um sal de amônio. Por exemplo, os aminoácidos, eles têm, de um lado, o grupo NH3+, de outro lado, o grupo COO-. Então, eles têm uma característica de íon duplo. E nós vamos ver mais para diante a estrutura dos aminoácidos. No modelo da ligação covalente, ocorre o compartilhamento de elétrons. Os elétrons que fazem parte da ligação são indistinguíveis e ficam em uma região que atrai os dois núcleos, um em direção ao outro. Então, eles ficam em uma região entre os núcleos. Vamos imaginar um experimento em que temos dois átomos de hidrogênio muito afastados. A energia envolvida nessa atração eletrostática é zero, porque a distância é infinita. E agora vamos aproximar esses dois átomos de hidrogênio. Ok? É o que está mostrado aqui neste esquema, em que a distância é infinita e a energia envolvida nesta atração é nula, porque o valor de R é infinito. Conforme aproximamos, ocorre uma atração entre o núcleo de um átomo de hidrogênio e o elétron do outro átomo de hidrogênio e vice-versa. Também se desenvolve uma repulsão entre os dois núcleos positivos de hidrogênio e
uma repulsão entre as camadas eletrônicas de cada átomo de hidrogênio, ou melhor dizendo, os orbitais de cada hidrogênio. Essa atração entre os orbitais e os núcleos diminui a energia do sistema. Ele se torna mais estável. Esse termo de energia agora passa a ser negativo, menor do que zero. Eles vão se aproximar até que a energia envolvida na repulsão núcleo-núcleo se torna muito grande. Qualquer aproximação maior entre os núcleos positivos vai levar a um grande aumento energético, que não vai ser compensado pela diminuição de energia devido à atração eletrostática. Então, existe uma posição de equilíbrio entre os núcleos da molécula de hidrogênio. E esta posição de equilíbrio também ocorre para as outras ligações covalentes. Para o caso do hidrogênio, essa distância é de 0,74 angstroms. Um angstrom é 10⁻⁻10 metros. Ou seja, é um décimo de bilionésimo de metro. E representamos esta molécula através dos átomos de hidrogênio com uma barra ligando os dois símbolos referentes aos átomos de hidrogênio. Então, vamos usar essa representação comum para definir a formação da ligação covalente, e essa barra aqui indica o compartilhamento de elétrons. Vamos ver mais para frente que pode sim existir cargas em moléculas covalentes, porém essa carga não é total, não é mais 1 e menos 1, são cargas parciais de acordo com a eletronegatividade dos átomos ligados entre si. Nesta formação da ligação covalente são geradas as moléculas, são unidades discretas. Por exemplo, no cloreto de sódio, tínhamos um íon sódio positivo cercado de 6 íons cloreto. Então não era possível identificar uma unidade, mas sim existia uma relação estequiométrica. Cada íon sódio era cercado por 6 cloretos e cada 6 cloretos eram cercados por íon sódio, numa relação estequiométrica 1 para 1. Porém, aqui sim é possível identificar moléculas. A ligação é direcional. Ela ocorre ao longo do eixo, no caso da molécula de hidrogênio, esse eixo internuclear que passa aqui. E as moléculas geradas não conduzem eletricidade, porque não existe a formação de cargas elétricas. E elas podem ocorrer no estado gasoso, líquido ou sólido, conforme as propriedades de um conjunto de moléculas. A variação da energia com a distância entre os núcleos pode ser vista neste gráfico. Aqui está zero de energia e aqui nós temos um valor em que ocorre um mínimo de energia. Quando os dois átomos estão muito afastados, a distância infinita, essa energia é zero. Conforme os átomos vão se aproximando, diminui a energia do sistema até atingir este valor mínimo, aqui menos 7,24 vezes 10 na menos 19 joules para uma molécula de hidrogênio. Ok. Então, aqui, esta diminuição de energia se deve à energia da atração eletrostática. A partir de um certo momento, a repulsão começa a se fazer
sentir. E depois deste mínimo de energia, a energia de repulsão começa a aumentar, até que se torna positiva. Então, não é possível aproximar mais os núcleos dos átomos de hidrogênio devido ao aumento da repulsão eletrostática. Essa distância de equilíbrio é o comprimento de ligação. Ele não é absolutamente definitivo, porque pode ocorrer vibração devido à entrada de algum tipo de radiação. Então, este valor é estabelecido como o comprimento de ligação da molécula de hidrogênio, que ocorre a 74 picômetros, ou 0,74 angstroms, e esta depressão se deve à energia de estabilização da molécula de hidrogênio. Então, aqui nós temos definidas duas grandezas para a molécula de hidrogênio: o comprimento de ligação e a energia de ligação. Conforme vamos seguir no nosso curso, vamos ver que existem outros descritores para as moléculas, que são os ângulos de ligação e a polaridade da ligação. Aqui estão os 4 descritores para entender a ligação química covalente. A energia da ligação, que está relacionada com a estabilidade da ligação química específica, o comprimento da ligação, que é a distância de equilíbrio entre os átomos envolvidos na ligação, isso depende do elemento químico que faz a ligação, o ângulo da ligação química, que varia quando nós temos mais do que 2 átomos ligados entre si. Então, existe mais uma definição relacionada com a estrutura molecular, e a polaridade da ligação, que está relacionada com a distribuição de cargas da ligação química específica. Na sequência da nossa aula de hoje, vamos passar para o estudo da energia de ligação e vamos deixar comprimento, ângulo e polaridade para as próximas aulas. Para compreender a energia de ligação, vamos definir o nosso ponto de partida como os átomos isolados, a uma distância infinita, conforme o gráfico que vimos anteriormente, e aproximamos os átomos de hidrogênio até a formação da molécula de H2. Ocorre uma liberação de energia que é de 104 quilocalorias por mol para o hidrogênio. Anteriormente eu mostrei que era menos 7,24 vezes 10 na menos 9 joules. Isso era para uma molécula de hidrogênio. Então, para 1 mol, ou seja, 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de hidrogênio, esse valor vai ser multiplicado por 6,02 vezes 10 na 23, e aqui nós temos o valor em quilocalorias. Lembrando que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Então, ocorre essa estabilização. E esse valor em joule vai ficar em torno de 430 quilojoules por mol. Para separar esta molécula nos átomos isolados, tem que investir, no mínimo, esses mesmos 104 quilocalorias por mol para ocorrer a dissociação. Esse valor é definido como a energia de ligação para uma ligação química, o valor necessário para quebrar a ligação química nos átomos isolados e sem carga. Esses valores são muito grandes.
e raramente ocorrem na natureza ou mesmo em laboratório. O que se observa na natureza é uma troca de ligações químicas. Por exemplo, no processo de oxidação ocorre a quebra da ligação carbono-hidrogênio ou carbono-carbono e formação de ligações carbono-oxigênio. Então, não existe a separação entre as ligações no processo global. Porém, na formação de intermediários reativos até atingir os produtos, sim, pode haver a quebra total de uma ligação e depois a formação de outra ligação química. Esses valores de energia de ligação foram estabelecidos para diversas ligações químicas. Eles foram medidos e compilados. E aqui está uma tabela com valores médios de energia de ligação para as ligações químicas que ocorrem mais frequentemente dentro da química orgânica, envolvendo carbono, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Aqui tem a ligação hidrogênio-hidrogênio, 104 kcal por mol e 436 kJ por mol. Se vê algumas tendências de acordo com os elementos envolvidos nas ligações químicas. Aqui a ligação oxigênio-hidrogênio é mais estável do que a ligação carbono-hidrogênio. Da mesma forma, as ligações duplas são mais estáveis do que as ligações simples e as ligações triplas mais estáveis do que as ligações duplas. As ligações que ocorrem entre o hidrogênio e elementos do segundo período da tabela periódica são mais estáveis do que o hidrogênio e do terceiro período. Por exemplo, aqui a ligação OH, 463 kJ por mol, a ligação SH, 338, sendo que tanto o oxigênio quanto o enxofre são da família 16 da tabela periódica, ou seja, o oxigênio está acima do enxofre. E conforme vai descendo na tabela periódica, as ligações químicas vão ficando cada vez mais fracas, menos estáveis. Elas estabilizam menos aquele arranjo específico de átomos. E aqui se vê algumas questões interessantes relacionadas com as ligações simples e duplas. Por exemplo, a ligação carbono-carbono tem energia de ligação 83 kcal por mol, 347 kJ por mol. A ligação dupla já tem um valor médio aqui de 146 kcal, 611. A estabilização da ligação dupla em relação à simples é maior. Porém, a estabilização da segunda ligação carbono-carbono é menor do que da primeira, conforme a gente vê aqui nessa linha. Carbono-carbono, 83, a estabilização da segunda ligação, 146 menos 83, 63 kcal por mol. É por isso que as ligações duplas, elas são ditas mais reativas do que as ligações simples carbono-carbono. Elas estabilizam menos do que a ligação simples. E muitas vezes, quando ocorre a reação em que a ligação dupla forma ligações simples, essas reações são energeticamente favorecidas. Porém, veja o caso da ligação carbono-oxigênio. A ligação carbono-oxigênio é estabilizada por 86
quilocalorias por mol. A carbono duplo a oxigênio, 170 quilocalorias por mol. A diferença, 84 quilocalorias por mol. Está praticamente no mesmo valor de estabilização promovida pela segunda ligação química. Isso é devido, nós vamos ver mais para adiante, pelo caráter polar da ligação carbono-oxigênio, em que o oxigênio é mais eletronegativo, atrai os elétrons da segunda ligação mais para si. Isso porque também veremos mais para adiante, os elétrons da segunda ligação, eles ocorrem fora do eixo internuclear e são mais móveis e mais suscetíveis à influência da eletronegatividade. Então, o átomo de oxigênio atrai mais os elétrons dessa segunda ligação, ocorre uma discrepância maior de carga entre o carbono e o oxigênio, e essa ligação ela tem um caráter polar importante. Esses valores tabelados de energia de ligação podem ser utilizados para estimar as entalpias de reação para reações simples com moléculas simples, moléculas em que não existem outros fatores. Por exemplo, para uma molécula que tem um anel de 4 ou 3 membros, em que existe uma tensão anelar e ocorre uma reação de abertura, já não vale. Mas para reações em moléculas que não têm esse tipo de fator, é possível sim estimar as energias envolvidas quando ocorre a troca de uma ligação química para outra. Um exemplo é a hidrogenação do eteno ou etileno formando etano. A variação de entalpia dessa reação, lembrando, a entalpia é calor à pressão constante. Ela reflete a variação energética entre reagentes e produtos. Então, a entalpia da reação pode ser calculada como a variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes. E a nossa aproximação é que essa variação de entalpia se deve somente à mudança nas energias de ligação química que ocorrem nos reagentes até formar os produtos. Então, nos reagentes tem uma ligação dupla carbono-carbono. Eu vejo na tabela anterior qual a energia da ligação dupla carbono-carbono, 146 quilocalorias por mol, e tem 4 ligações carbono-hidrogênio, 4 vezes 99 quilocalorias por mol, e uma ligação hidrogênio-hidrogênio, 104 quilocalorias por mol. Nos produtos, agora, tem uma ligação carbono-carbono, aqui, 83 quilocalorias por mol, e 6 ligações carbono-hidrogênio, 6 vezes 99. Então, somando os valores das energias de ligação do reagente, chegamos a 646 quilocalorias por mol. Nos produtos, 677. Considerando a entalpia da reação como a variação das energias de ligação de produtos menos dos reagentes, chegamos a um valor de menos 31 quilocalorias por mol. Como vamos interpretar? Primeiro, deste lado dos reagentes, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações químicas. Do lado dos produtos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligações químicas. O número de ligações químicas não variou de reagentes para produtos, mas ocorreu uma variação na qualidade dessas ligações químicas. Enquanto aqui eu tinha a ligação carbono dupla carbono e a ligação hidrogênio-hidrogênio, que deram origem a uma ligação carbono-carbono e 2 ligações carbono-hidrogênio. Essa diferença de energia se deve ao fato que as ligações carbono-hidrogênio
e a ligação simples carbono-carbono são mais estáveis do que a ligação carbono-dupla-carbono e hidrogênio-hidrogênio. Então, não ocorreu a formação de um número maior de ligações químicas que gerou essa estabilização, mas sim a troca de ligações químicas menos estáveis para mais estáveis. O que ocorreu com essa energia foi transferida para o ambiente na forma de calor. Então, esta é uma reação exotérmica que libera calor. Se um engenheiro ou um químico vai fazer essa reação, ele deve ter em conta o calor liberado. E esse calor liberado, por exemplo, no caso desses reagentes, que são na fase gasosa, pode gerar uma pressão no ambiente e pode levar um risco de explosão. Porém, também devemos levar em conta que, no caso dos reagentes, são duas moléculas, e no caso dos produtos, uma molécula, que também pode levar a uma diminuição no número de espécies moleculares presentes e uma diminuição da pressão. Então, é necessário fazer um cálculo das contribuições de todos esses efeitos para a pressão interna do recipiente. Essa segunda aula termina aqui. Próximo passo será estudar o comprimento da ligação química e ver como ele varia de acordo com os elementos participantes da ligação e conforme a ordem de ligação entre os átomos envolvidos na ligação química. A bibliografia utilizada para a preparação desta aula é Química Orgânica, de Márcio Lazarotto, disponível na amazon.com.br na forma de e-book ou na forma física.